Prontinho. Meninas, vocês que vão assistir, estão assistindo, né? Depois aí vamos começar a nossa aula. E hoje é sobre ansiedade. Primeiro, meninas, antes de eu falar sobre essa ansiedade disfuncional, eu creio que vocês sabem, né, que existe a ansiedade natural. A ansiedade em si é uma emoção natural, como o medo, a tristeza. Cada emoção ela tem uma razão de ser, ela tem uma função. A ansiedade também. A gente precisa da ansiedade normal, natural, fisiológica, para a gente criar expectativas e essas expectativas nos movimentar, né? Se a gente tem uma prova para fazer, a gente cria uma expectativa de passar naquela prova e uma expectativa de que se eu preciso de estudar, se eu não estudar, eu não vou sair mal. E essa expectativa faz o quê? Me move para ação. Essa expectativa me move para estudar para essa prova, para me preparar, né? Então isso é normal, é a ansiedade fisiológica, funcional. E existe a disfuncional, que é considerada aí o sabotador do emagrecimento, e não só do emagrecimento, né? De todas as metas, objetivos em qualquer área da nossa vida, a ansiedade ela nos atrapalha, né? E aí, meninas, lembram quando vocês foram fazer entrevista para o primeiro emprego? Lembra daquela ansiedade que era natural, mas que trouxe alguns sintomas físicos, porque a ansiedade ela traz uns sintomas físicos também, né? Coração acelera, você soa as mãos, né? Fica com sensação de nervosismo, dá aquele famoso branco, né? Faz parte dessa emoção fisiológica, mas de forma exacerbada, o que acontece? A nossa mente começa a ter algumas disfunções químicas, e é por isso que quando a ansiedade começar a atrapalhar a vida de vocês, requer o quê? Tratamento, precisa de médicos, especialistas, psiquiatra, para quê? Para diagnosticar a ansiedade e também para passar um tratamento medicamentoso, né? Então, algumas de vocês já relataram aí que tem essa ansiedade disfuncional, que é considerado um transtorno e já toma medicação, já faz um tratamento para isso, né? E é algo que tem sabotado aí o emagrecimento de vocês. A causa, então vamos assim, vou passar bem rápido em relação às causas, as possíveis causas da ansiedade, para depois a gente entrar nos exercícios. As causas, primeiro tem a causa, né, de uma inclinação genética, porque tem pessoas que a ansiedade é pela questão da inclinação. O pai, a mãe teve, a avó era muito ansiosa, né? O avô. Então veio nessa carga genética e essa inclinação. Lembrando que genética não é destino. Lembra da aula passada que eu até coloquei um quadrozinho e falei para vocês da inclinação? Quando nós temos uma inclinação, que é uma predisposição para qualquer disfunção, diabetes, pressão alta, né? A gente precisa de ser muito mais intencional quando tem essa predisposição, mas não significa que a gente vai ter, que é o nosso destino, né? Então, que não sirva para o vitimismo, no sentido da desculpa. Não, eu sou ansiosa, ou a minha pressão é alterada, ou o meu peso é por conta da pressão alta, meu peso é por conta do hipertiroidismo, meu peso é por conta da ansiedade que eu adquiri do meu pai e da minha mãe, não tenho o que fazer, né? Quando você estaciona, não tenho o que fazer, eu não vou me mover por causa disso e disso e disso. Aí que entra o vitimismo, e é diferente, meninas. Ser vítima, né? Todas nós, em algum momento da vida, nós somos vítimas de alguma coisa, de uma circunstância.
Mas ficar presa naquela circunstância, com a vida paralisada e não se mover, a gente já entra na zona do vitimismo. Ou seja, aquela situação, ela paralisa a nossa vida e a gente não consegue avançar, né? Então, a causa, como eu falei, inclinação genética e o temperamento. Um exemplo, uma pessoa sanguínea, quem tem um temperamento sanguíneo, ela é muito mais inclinada à ansiedade, ao pensamento acelerado, à agitação mental, do que uma pessoa melancólica, fleumática, que tem, né, uma personalidade mais calma, mais tranquila, menos agitada. Então, tem essa interferência certa aqui com a live, tá? Tudo certo. Então, vamos lá. Outra causa, possível causa. Por que eu estou trazendo essa causa? Para que vocês obtenham um diagnóstico. Não, eu acho então que a minha ansiedade é por conta disso. Porque aí fica até mais fácil. Quando a gente tem consciência, fica mais fácil de mudar. Como eu já falei para vocês, a base de qualquer mudança ou de você neutralizar essa disfunção, minimizar, é o que? Eu ter consciência da origem. Por isso que eu tô trazendo esse diagnóstico, né? Que é as causas. Possíveis causas, traumas e bloqueios. Quando a gente tem um trauma, uma situação que aconteceu na nossa infância, na adolescência ou atualmente, cria o quê? Um bloqueio e um comportamento por trás desse bloqueio. Um comportamento de insegurança, de medo, de reatividade, aquelas pessoas que simplesmente reagem, não pensa, né? Não pensa para analisar a situação, mas ela simplesmente reage de acordo com o significado que ela tem daquela determinada situação, né? E aí cria um bloqueio e um comportamento por trás desse bloqueio. E esse pacote, trauma, bloqueio, um vício, né? Ele depende de quê? Do significado que a gente absorveu daquele determinado trauma, né? E nessa malinha, nesse pacotinho aí do trauma, do bloqueio, do vício emocional, que a gente vai falar em outro momento, existe o quê? Um gatilho. Lembra que eu falei para vocês do gatilho? Algo que fica marcado na nossa mente, né? E que em outro momento da vida, quando a gente vê uma situação, um objeto, uma música, uma palavra, a nossa mente vai disparar esse gatilho, a nossa mente vai trazer à tona um pensamento, um sentimento ou a própria memória, né? Um gatilho que vai me trazer a memória, ou às vezes eu não vou lembrar, não vai te trazer a memória, mas vai sim trazer a sensação de ansiedade. E é por isso que vocês precisam de conhecer os gatilhos de vocês, porque às vezes vocês ficam ansiosas, muito ansiosas, e às vezes a raiz dessa ansiedade é lá atrás, é um trauma ou um bloqueio, e a ansiedade veio porque vocês se depararam com algum gatilho, né? E quando vem o gatilho, consciente ou não, e surge a sensação, o modo de sentir, que é a ansiedade, a sua mente imediatamente começa a procurar o quê? Aquilo que eu sempre falo aqui para vocês. Começa a procurar uma referência de prazer para trazer alívio, porque a nossa mente, por mecanismo de defesa, ela foge da dor, lembra dessa característica? Busca pelo prazer, né? E busca também poupar energia por conta da nossa sobrevivência. E qual é a referência de prazer mais fácil, acessível e mais prazerosa que nós temos? É a comida. Vocês estão entendendo? Por isso que quando você identifica que essa ansiedade tem raiz em algum trauma, em algum bloqueio, você precisa de intervenção, você precisa de ajuda de profissional, de fazer terapia, né, de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? Outra coisa, situações atuais, estressantes, situações ameaçadoras. Lembra que na primeira aula
nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o estado atual, as 11 áreas da vida de vocês, né? Que possam estar interferindo no seu emocional. Um problema no casamento, um problema com o filho, um problema financeiro, um problema profissional. E o que acontece? Isso pode ser a raiz da sua ansiedade. Por que eu estou trazendo esses possíveis diagnósticos? Para quando vocês se depararem com essa sensação, com esse estado de ansiedade, né? Ou até uma crise mesmo, uma crise de ansiedade, vocês parar e começar a questionar, sim, eu acolher, né? Não fugir desse estado. Eu estou com uma crise de ansiedade, eu estou ansiosa, mas antes de eu procurar o alívio, né? Antes de eu comer, eu preciso entender qual que é a raiz. Por quê? Será que é porque eu estou preocupada com alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa real e atual, né? Ou será porque isso advém de um bloqueio, ou seja, um padrão, isso já aconteceu em outras vezes, um medo, uma angústia que acontece sempre, e se acontece sempre algo que te traz ansiedade, isso se tornou o quê? Um padrão. A raiz da ansiedade é um padrão de comportamento que já existe aqui. E se existe um padrão de comportamento que é repetitivo, ele está ligado a um bloqueio, a um trauma emocional, que precisa de investigação e de atuação com exercícios com a neuroplasticidade, que é para reprogramar, né, esse trauma e esse bloqueio, a sua mente, aonde ela foi bloqueada, né? Outra coisa, vício emocional. Em outro momento a gente vai falar especificamente sobre vício emocional. As pessoas acham, quando a gente fala de vício, a ideia que vem à mente é o vício do álcool, vício do cigarro, vício da droga, vício da comida, mas existe também os vícios emocionais. Vício da murmuração, vício da reclamação, vício da preocupação. Sabia que tem gente viciada também em fofoca, gente viciada ao negativismo. Qualquer situação que acontece, ela tem a tendência de olhar pela perspectiva do negativismo, porque a mente dela é viciada. E no vício emocional, meninas, a nossa mente libera uma substância, e é uma substância que a mente está viciada, então ela meio que retroalimenta, né? E então, vício emocional a gente vai identificar em outro momento quais são os vícios emocionais que vocês têm. É o vício da preocupação, é o vício da reclamação, né? É o vício da dor. Sim, meninas, infelizmente tem pessoas que têm o vício emocional da dor e que ela é viciada em sentir dor. Quando as coisas estão tudo ok, tudo certo, ela fica agoniada. Ela não tem paz porque a mente dela é tão viciada no sofrimento e na dor que ela precisa sentir, liberar aquela substância. Então, inconscientemente, essa pessoa procura por situações que vá colocar ela num estado de dor. Olha como a nossa mente é extraordinária. Outra coisa, dentro desses vícios emocionais tem a procrastinação, tem o vício da procrastinação. E é algo que eu preciso de falar porque está intimamente ligada à ansiedade. O vício da procrastinação é o quê? É a tendência de você deixar para depois. Por quê? Porque o deixar para depois traz um certo alívio. E lembra que a nossa mente busca pelo prazer para poupar energia e fugir da dor? Quando eu tenho uma tarefa para fazer, não, eu vou fazer isso hoje. Eu preciso resolver essa pendência aqui. Eu preciso lavar essa roupa aqui. Eu preciso mandar essa mensagem para fulano, organizar a minha casa. Aí eu paro e penso, não, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. Quando eu faço isso, a minha mente está me sabotando. Por quê? Porque fazer essa tarefa, para mim, nesse momento é desconfortável. Então, se eu mandar isso, se eu
procrastinar essa tarefa para depois, eu vou ter um certo alívio. Só que isso, repetidas vezes, criou o quê? Um vício emocional. E a gente tem essa tendência de procrastinar. Quem tem essa tendência associado à ansiedade, meninas, para que essa ansiedade venha neutralizar, nós precisamos de quebrar o vício, esse ciclo da procrastinação. E o que acontece? Por que vem a ansiedade? Imagina comigo um armário. E aí você tem algo para fazer, e aí você pega, não, amanhã eu faço, e joga dentro desse armário. Tem uma colher para você lavar, um prato para você lavar, não, amanhã eu arrumo, eu faço, e joga nesse armário. Agora leva isso para as nossas pendências da nossa vida. E isso serve para tarefas mesmo, para sentimentos, aqueles que a gente foge, a gente sente um desconforto num relacionamento ou num sentimento, e o que a gente faz? Não, foge, às vezes até inconscientemente, depois eu resolvo isso. O tempo vai resolver isso. E vai jogando naquele armário, vai jogando dentro daquele armário. Esse armário aqui da nossa mente, né? E o que acontece? Aquele armário, ele começa, a portinha do armário assim, chega a começar a abrir. Todas as vezes que você passar na frente daquele armário, chega a te dar uma sensação de agonia. Porque a sensação é que a qualquer momento, aquelas louças, tudo aquilo que tá ali dentro vai despencar. E é essa sensação na mente que traz ansiedade. É tanta coisa mal resolvida, adiada, tarefas, sentimentos, situações que a gente vai procrastinando para resolver. Pendências, não, depois eu resolvo. E tá aqui tudo no plano mental, que a nossa mente tá sobrecarregada, ela vai ficando sobrecarregada. E como que ela vai exteriorizar isso? Com a ansiedade. A ansiedade, a agitação, ou seja, a ansiedade é um sintoma, um sinal de alerta que existe muitas pendências aqui no seu inconsciente que precisam ser acolhidas, que precisam ser elaboradas, identificadas e resolvidas. Então, meninas, o ato da procrastinação, ele atrai a ansiedade. E para a gente começar a treinar nossa mente para quebrar esse ciclo da procrastinação, nós precisamos começar nas pequenas coisas. Treinar nossa mente no ordinário. Um exemplo, a soneca do celular, né? Quando você vai acordar e você coloca ali a soneca, né? Não, daqui mais 5 minutos, daqui mais 10 minutos. Você programa o seu celular, o despertador com a soneca. Você está programando a sua mente para procrastinar. E também para reprogramar, quebrar esse ciclo da procrastinação, nós precisamos de começar nessas pequenas coisas. Eu aprendi algo com um amigo meu que fez uma palestra sobre finanças, né, lá na igreja, e ele falou sobre algo que é o estado de enfrentamento imediato. Ou seja, se é para fazer, se é para me levantar, a doutora Rosana fala assim, 1, 2, 3 e já, levante. Se é para fazer isso, eu tenho isso para fazer, se eu tenho uma tarefa para fazer, não vou deixar para amanhã porque eu estou no estado de enfrentamento imediato. Eu preciso ser intencional nessa pequena coisa, porque eu estou treinando a minha mente para as grandes coisas, para um problema real que vai surgir no meu relacionamento e eu vou enfrentar naquele momento, né? De forma imediata. Vocês estão entendendo? Treinar nossa mente no ordinário para que quando acontecer crises extraordinárias, né? Ou desconforto, sentimentos maiores, eu estar com foco e treinando a minha mente para quebrar esse ciclo da procrastinação, porque procrastinação atrai a ansiedade, tá? Outra coisa para vocês treinar aí a mente de vocês, que é algo que também traz ansiedade. Quando você diz assim, está tudo bem. Quando
você pensa em algo que te traz dor, que te traz desconforto e até você fala, mas aí você fala, não, mas tudo bem, depois isso resolve. Eu tinha uma pessoa, uma pessoa que eu atendi, eu sempre tinha que chamar a atenção dela. Ela trazia a demanda, essa semana aconteceu isso, isso e isso. A expressão dela era de dor, de sofrimento, de desconforto, mas sempre que ela trazia uma fala de algo negativo que aconteceu na semana, ela dizia, não, mas tá bom, tá tudo bem. E eu falava, não está tudo bem. Então começa a treinar, meninas. Todas as vezes que você for falar ou pensar em algo que te traz um desconforto, você for conversar com uma pessoa, com um marido, com um amigo, e aí no final vinha esse pensamento, essa frase, não, mas tá bom, tá tudo bem. Não está bom, não está tudo bem. Porque essa fala, essa comunicação significa o quê? Você pegar a tarefa, o sentimento ou a situação e jogar dentro do armário. Lembra do armário que a gente falou? Quando você fala, não, tá tudo bem, você tá jogando no armário para que o tempo resolva. E o tempo, menina, só cura queijo. Tempo não resolve sentimento, tempo não resolve problema, né? A gente precisa de ter uma ação de enfrentamento imediata para certas situações e treinar também a nossa comunicação para isso, tá bom? Outra coisa, meninas, o medo também, o vício emocional do medo também atrai ansiedade. E aí o medo, ele tá muito ligado, às vezes, a traumas e bloqueios. Lembra das feridas emocionais que eu falei pra vocês? Daquelas feridas emocionais? O medo, ele tá muito ligado à ferida da humilhação, à ferida da rejeição. Sabe aquelas crianças assim que foram muito cobradas, muito criticadas, humilhadas e que vivia com medo? Era uma cobrança tão grande por perfeição que ela vivia com medo de fazer e errar. Porque às vezes quando ela fazia algo, ela ia comer, derramava o arroz, apanhava. A mãe dava banho, se ela fosse brincar e se sujasse, apanhava. Ou seja, ela foi criando um significado de que ela se mover, ela agir, ela brincar, ela se expressar, depois viria a dor. Então, essa criança, ela foi inconscientemente criando um significado de que se expressar causava dor. Então, o medo de falar em público, medo de fracassar, medo de se arriscar, né? Tá muito ligado com aquelas 5 feridas emocionais que a gente compartilhou aí e refletiu na aula passada, né? Modelagem também é uma causa da ansiedade. O que seria essa modelagem? Ontem eu coloquei lá no grupo um exercício de modelagem, mas é um exercício positivo. Essa modelagem aqui é uma modelagem negativa, que é o que? Nós convivemos com pessoas, né, lá na infância, na adolescência ou atualmente. Quando convivemos com pessoas extremamente agitadas, extremamente ansiosas, extremamente murmuradoras, extremamente preocupadas. E eu não sei se vocês conhecem pessoas que a preocupação para esse tipo de pessoa, ou talvez até vocês se identifiquem com isso, é quando a preocupação ela se torna um sinalizador de algo positivo. Um exemplo, sabe aquela mãe que vou dar um exemplo assim, você vai no parque levar a criança, aí tem aquela mãe que está em cima do filho dela, o menino dá um passo e ela está em cima, o menino vai subir no brinquedo e ela está em cima, né? E ela está gesticulando ali, a postura dela está comunicando que ela é muito preocupada. Na cabeça dela, o significado de preocupação é algo positivo. O significado de preocupação é uma mãe zelosa, é uma mãe cuidadosa.
Vocês estão entendendo? Que quando a preocupação se torna um vício emocional, a pessoa até leva essa preocupação para o estado positivo, de que ela ser preocupada com algo significa o quê? Comprometimento, que ela é comprometida com o filho, que ela é comprometida com o trabalho. Aquelas pessoas que acham que ficar pensando o tempo inteiro no trabalho, ficar pensando o tempo inteiro no problema do casamento com o filho, é porque ela é muito comprometida com o filho, com o casamento, com o trabalho. Ou seja, preocupação com um vício emocional. Vocês estão entendendo? Então, se você convive com pessoas assim, que a preocupação é associada com comprometimento, ou se você convive no seu ambiente com pessoas extremamente ansiosas, de forma inconsciente, você vai começar a modelar essas pessoas. Vocês estão entendendo o tanto que o ambiente que nós convivemos é importante? E ele modela os nossos comportamentos. Então, meninas, a Thaís gravou um áudio lá sobre isso. Quando nós entramos numa mudança, né, num processo de mudança de um hábito, nós precisamos também se atentar para a questão do ambiente, porque o ambiente nos modela. Já ouviu aquela frase assim, que nós somos a média das pessoas que nós convivemos, as pessoas que nós lemos, os livros, na verdade, né, os livros que nós lemos, o que nós assistimos, é por conta disso, desse processo de modelagem. E lá no áudio eu gravei para vocês que essa modelagem é por conta de um mecanismo que nós temos na nossa mente que chama neurônio espelho. Sabe a criança quando está aprendendo a falar, a gesticular, tudo que o pai ou a mãe faz, ela imita? Minha Zoeli está nessa fase. Tudo que fala, ela imita. Se levanta a mão, ela levanta a mão. Os neurônios espelho dela, nesse momento, está super ativo. E na vida adulta também, nós temos esse neurônio espelho. Ou seja, nós tendo essa consciência, nós vamos ser intencionais em modular o nosso ambiente. Vocês estão entendendo? Então, essas meninas são as causas. E aí, se vocês depois quiser assistir essa aula de novo para anotar quais são as possíveis causas da ansiedade, para vocês identificar qual é a causa, né, a raiz da ansiedade de vocês. Estão entendendo? Para facilitar, para neutralizar. Então, como lidar? Outra coisa aqui, antes de como lidar com a ansiedade, a falta de tarefas. De tarefas que te faça se sentir realizada, útil, produtiva. Sabia que tem esses dois extremos aí? Tarefas demais, né? Uma pessoa que é multitarefas, essa pessoa, ela tem uma predisposição, uma inclinação para a ansiedade. Mas também aquela pessoa, aquele indivíduo que ela se mantém numa zona de conforto e que na rotina dela não tem tarefas que leve a ela a ter a sensação de produtividade, de utilidade, né? Isso também leva à ansiedade. Já ouviram aquele ditado assim, mente vazia é oficina do diabo? Então, serve para isso que a gente está falando aqui. Cabeça vazia, mente vazia é oficina para a ansiedade. Por quê? Porque você fica pensando naquilo que você não conseguiu realizar, no que você poderia ter feito, no que você poderia estar fazendo, sabe? Você olha para os seus potenciais e você olha para a sua rotina, para a sua vida e vê que você não está se movimentando, ou seja, a falta de tarefas também que te faça se sentir produtiva também é uma raiz de ansiedade, atrai a ansiedade. Vocês estão entendendo? Como lidar com a ansiedade? Primeira coisa, né, meninas? A consciência. Consciência de quê? Identificar e localizar a raiz dessa ansiedade. De onde está vindo essa ansiedade? Foi por isso que eu pontuei aí para vocês as possíveis causas da ansiedade. Para que vocês olhem para a vida de vocês, para o passado, para a infância, para o estado atual, para todas as áreas da vida de vocês, né?
e tente identificar a raiz dessa ansiedade que está sabotando o seu emagrecimento, né? Então, o primeiro passo é consciência, localizar e identificar, né, a situação atual, as pendências. O que tem de pendência aí na vida de vocês? De tarefas mesmo que você deveria ter feito essa semana, esse mês, ontem, e você vai protelando, você vai procrastinando, e aí isso vai trazer o quê? Ansiedade. Quando vem a ansiedade, a sua mente vai procurar o quê? Alívio. E esse alívio, ela vai procurar onde? Nas referências de prazer. E a mais fácil, acessível e imediata é a comida, né? Outra coisa, segundo passo, meninas, acolher e não negar. Outra frase para vocês marcar. Eu gosto dessas frases assim de efeito para que a gente lembre. Eu falei a frase: se correr o bicho, não, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Mente vazia é oficina também da ansiedade. E essa frase aqui, nesse segundo passo, é o quê? Se correr, o bicho pega. Lembra desse ditado? Se correr, o bicho pega. O que mais? Se ficar, o bicho come, né? No caso da ansiedade, como que funciona? Se correr, o bicho pega. Se ficar, enfrentar, acolher, o bicho corre. Ele não te come, ele corre. Vocês estão entendendo? No caso da ansiedade, se você correr no sentido de fugir da causa, quanto mais você foge, mais vai te perseguir. Quanto mais você foge da ansiedade, mais ela vai te perseguir. Um exemplo, você tá com estado ansiosa, né? Aí você quer fugir dessa ansiedade. Você não quer nem saber o que aconteceu, por que você tá ansiosa. Você quer aliviar. Aí você vai comer, vai pra comida, né? Depois que você come, vem um alívio ali imediato, mas depois volta de novo aquela ansiedade. Ou seja, o bicho não foi embora, ele tá te perseguindo de novo, porque você vai se sentir culpada, frustrada e a ansiedade vai só se potencializar. Então, meninas, quando se trata da ansiedade, a frase é, lembra disso, se correr, o bicho pega. Se eu correr, se eu fugir da ansiedade, da tristeza, da angústia, né? Ela vai me perseguir mais ainda. O que eu preciso fazer? É parar, acolher, enfrentar, né? E identificar qual é a raiz e tratar naquilo que está no seu alcance. Vocês estão entendendo? Então, lembre dessa frase. Terceiro ponto. Outra frase que eu anotei aqui. Depois vou colocar essas frasezinhas lá para vocês lembrar lá no grupo, para as meninas ficar curiosas, as que não participaram, e assistir a aula. E você, se você tá me assistindo aqui, meninas, você que tá assistindo agora, né? Grave essas frases aí também. Se for possível, até escreva essa frase, porque ela vai servir como um gatilho para você. Outra frase. A mesma boca que come é a mesma boca que fala. O que significa isso, meninas? Ou seja, procurar outra alternativa de alívio para a ansiedade, em vez da comida. E qual seria essa alternativa de alívio? Falar e não colocar para dentro. Porque se você tem a tendência de aconteceu as circunstâncias que te deixou desconfortável e você só reprimir, deixar aquilo internalizar e só reprimir, você tá colocando para dentro. Isso vai atrair o quê? Também colocar comida para dentro. Vocês estão entendendo? Então tem que falar, meninas, treinar, falar. Aconteceu alguma coisa, você se sentiu ansiosa, tenta identificar a raiz, e mesmo que não identificou sozinha, o que você faz? Procura aquela pessoa de confiança. E um dia a Adilai estava arrumando os meus cachinhos e ela falou um termo para mim que eu nunca mais esqueci, que é o 190, a pessoa 190. O que é 190?
o número de emergência. Todas nós precisamos de ter essa pessoa 190, que quando você não tá bem, você tá ansiosa, você tá angustiada, para você ligar para aquela pessoa para conversar, para falar. Porque quando a boca fala, né, dificilmente você vai procurar alívio na comida, porque o ato de falar, ele vai te aliviar. Vocês estão entendendo? E se você não fala, o que que fala? O seu corpo fala. O seu corpo fala através de quê? De pesos a mais de quilos. O seu corpo fala através de doença. O seu corpo fala através de dores. Vocês estão entendendo? Por que que é tão importante, se você tem uma ansiedade disfuncional, que é considerado um transtorno, você precisa de fazer terapia, de ter essa pessoa para conversar sempre, para falar, para desabafar, porque se você não fala, o seu corpo fala. E se você só internaliza, introjeta, né? Isso também vai significar o quê? Colocar comida para dentro. E o seu corpo vai falar através dos quilos a mais. Vocês estão entendendo? Então, o terceiro passo aí para lidar com a ansiedade, vamos lá, recapitulando. O primeiro, para lidar melhor com a ansiedade, é o quê? Ter consciência. Para mudar, para neutralizar algo, você precisa ter consciência da raiz. Identificar naqueles passos que eu falei lá, né? É procrastinação? É algum bloqueio ou trauma? É por conta de tarefas, de pendências que eu tô adiando e procrastinando, né? Identificar a raiz. Segundo, acolher, né? Acolher, e não para você ficar ali mimando e lambendo as feridas, mimando, é a minha ansiedade, é a minha depressão. Não, você tem uma inclinação, você sofre uma disfunção que precisa, né, de tratamento, mas não é sua. Não fale, meninas, com a sua boca. É minha, é minha. Outra coisa de comunicação que vocês têm que riscar do seu vocabulário é vocês trocar o eu não posso. Sabe quando vocês estão numa dieta? Lembre disso, meninas, isso é poderosíssimo. Quando vocês estão na dieta e vocês vão em algum lugar, ou até na sua casa, alguém oferece algo que você algo que não faz parte da sua dieta, e você fala assim: não, eu não posso. Esse não posso, para sua mente, significa o quê? Ela queria, mas ela não pode. Significa um sofrimento. Esse não posso significa um sofrimento. Mas quando você troca o eu não posso por eu não quero, meninas, essa comunicação, vocês não têm noção como para sua mente, para você que está desenvolvendo uma mentalidade magra. Isso aqui, meninas, tudo que eu tô falando aqui é para desenvolver, para reprogramar a mentalidade. Vocês estão desenvolvendo uma mentalidade de magra, né? Quem tem a mentalidade de gordo diz o quê? Eu não posso, tô de dieta. Mas quem está desenvolvendo, está treinando a sua mente para ser uma mente magra, para que depois o emagrecimento seja consequência da sua mente, você vai dizer o quê? Você vai trocar esse vocabulário por eu não quero. Vocês estão entendendo? Mesmo que você está querendo no fundo, mas lembra da matriz ativa que modula o seu pensamento, o seu sentimento, a sua ação? Ela começa onde? A matriz ativa de reprogramação ou de programação na comunicação. A forma com que você comunica, você está mandando um comando para sua mente. Então, se você diz eu não posso, você está mandando um comando, um estímulo de sofrimento para sua mente. Mas se você diz eu não quero, olha a diferença. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Quarta situação para lidar. E essa quarta aqui é o que eu chamo de combo metamorfose. O que é esse combo metamorfose? Imagine que é uma malinha, uma maletinha, que é um combo de metamorfose, que é de mudança. E nesse combo aqui está a explicação
de todos os exercícios e orientações que eu e a Thaís tem passado lá no grupo para vocês. Dentro desse combo está o quê? E aí a gente já vai entrar nos exercícios práticos. Nesse combo está exercício de visualização, é o combo que é o item 4 para você lidar com essa ansiedade. Esse combo, exercício de visualização mental, né? A comunicação consciente, ou seja, uma nova comunicação verbal que você fala, uma comunicação corporal, a sua postura também comunica, né? Ou seja, se você tá assim, ó, cabisbaixa, a sua postura tá comunicando para sua mente que você tá triste. E quando você comunica algo, a sua mente vai criar uma química coerente para aquele comando. E uma química, uma substância que vai modular o quê? A tristeza. Vocês estão entendendo? Outra coisa, eu dar um exemplo aqui para vocês disso aqui, de comunicação. Existe um estudo, meninas, isso aqui, quando eu li, eu fiquei impressionada. Existe um estudo, até escrever um livro sobre isso, que é sobre a comunicação não verbal. E nesse estudo, ela fala sobre o sorriso shine. O que significa esse sorriso? Quando você coloca uma caneta na boca, você tá triste, né? Mas qual é a sua comunicação corporal? Você coloca a caneta na outra e fica assim, ó. Isso significa o quê? Não parece que você tá sorrindo? Você tá mandando um comando pro seu cérebro que você está sorrindo. E se você está sorrindo, significa o quê? Ninguém ri porque tá triste, né? Se você ri é porque você tá feliz com alguma coisa. Só o fato de você mandar fazer isso aqui, ó, aí a orientação, ela fala para colocar a caneta, né? Mesmo se você não quer sorrir, você coloca a caneta e fica assim, ó. Você tá mandando um estímulo, um comando pro seu cérebro que você está bem. E aí o seu cérebro, a sua mente vai produzir a substância do bem-estar, que é a serotonina, as inas da vida. Vocês estão entendendo como a sua comunicação corporal e não só a verbal também modula a sua ansiedade, o seu estado de humor? Então, dentro desse combo está também essa comunicação, e que eu vou passar agorinha um exercício só, e vou estar passando durante a semana exercícios desse combo, né? Que mais? Respiração consciente. O que seria essa respiração consciente? Eu já vou passar o exercício lá. PPS, que é pergunta poderosa de sabedoria. Essas PPS é o diálogo interno. É você se questionar. Mas por que eu tô isso? Por que eu vou comer? Isso é fome física? Isso é fome emocional? É você conversando contigo mesmo. Verbalmente ou só aqui na mente. PPS, perguntas poderosas de sabedoria, porque elas têm o potencial de redirecionar a sua ação. Vocês estão entendendo? E outra coisa, dentro desse combo, drives mentais, que são o quê? Gatilhos, imagens, post-it de você esparramar aí nos seus ambientes. Imagens, eu lembrei acho que foi a Cris que me falou do quadro. É a Cris, né, Cris? Me mandou uma foto, uma imagem do quadro de leão. Que aquele leão lá agora para ela é um gatilho mental, que tem um significado para ela. Não é? Eu também tenho o meu leão, eu tenho o meu drive mental. Ou seja, eu estou instalando um significado. Todas as vezes que eu olhar aquela imagem, ela vai disparar uma lembrança sobre algo que eu estou querendo reprogramar aqui na minha mente. Vocês estão entendendo? Drives mentais. Que na neurociência, na PNL, programação neurolinguística, isso dá o nome de ancoragem. É você fazer uma associação
com algo que você quer adquirir, um novo hábito com um objeto, uma música. Lembra que eu coloquei uma música lá para vocês? Para que vocês façam associações. Sabe uma música que você gosta muito? Que quando você ouve aquela música te traz esperança. Ou uma música que te deixa alegre, né? Isso também funciona como um gatilho. Ou seja, quando você tiver um estado de ansiedade, coloque esses gatilhos para funcionar. Coloque essa música, né? Vamos lá. Então agora a gente vai fazer um exercício sobre um de cada um desses itens desse combo aqui. Esse exercício aqui, meninas, que eu quero fazer com vocês é um exercício de visualização. Então eu preciso que vocês vão fechar o olho. Lembra que eu falei do combo aqui? Exercício mental de visualização. Estado de ansiedade, né? Que te tira do eixo, que te tira do prumo. Então vamos lá. Antes de vocês fechar os olhos, o que vocês vão imaginar? Vocês vão fechar os olhos e eu vou dando os comandos e você vai se imaginar naquela situação. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Fecha os olhos aí, meninas. Fecha aí o olho, Cris, Ardilai, não tô vendo ela, mas fecha o olho. Agora eu quero que você imagina um círculo bem grande. E esse círculo, ele tem muitas ondas, é como se fosse um mar. Você está dentro de um mar que está com ondas gigantescas. Mas dentro desse círculo existe também um círculo pequeno. E esse círculo bem pequeno, você vai avistar ele longe de você. Esse círculo pequeno, ele significa o quê? Ele significa um bote salva-vidas. Mas você tirou o olhar daquele bote salva-vidas e você começou a nadar sobre essas ondas, nesse círculo grande. E o que significa esse círculo grande? Nesse círculo grande estão as coisas que você não tem controle. Pessoas, você não consegue controlar pessoas. Você não consegue controlar os pensamentos das pessoas. Mas você insiste em ficar navegando por esse círculo. Ou seja, navegando e nadando em relação ao que as pessoas estão pensando sobre você, como elas vão reagir. Nesse círculo também você está nadando e você já está exausta e não chega a lugar nenhum. Você está pensando também no seu futuro, no que vai acontecer, como você vai estar daqui a 5 anos, na conta que você tem que pagar daqui a 1 mês. E você está falando, e você está nadando, e você está se preocupando com o futuro. Nesse círculo também, esse nadar nesse oceano infindável que está te deixando exausta, que está te deixando preocupada, existe também o fator que você não consegue controlar, chamado passado. Você está pensando no que você poderia ter feito naquele dia. Você está pensando no que você poderia ter falado para aquela pessoa e não falou. Você está pensando em como você poderia ter evitado uma situação e você não evitou. Isso está te causando angústia, ansiedade, pensamento acelerado. Isso está te preocupando. Isso está te deixando exausta, cansada, ou seja, esse círculo grande, essas ondas estão drenando toda a sua energia. Você está cansada, exausta, ansiosa. Mas agora você vai redirecionar o seu olhar para o círculo pequeno. E você vai começar a nadar de forma pontual para o bote salva-vidas. E o que significa esse bote salva-vidas? Aquilo que você
consegue controlar. E você chega nesse bote. Dentro dele tem o quê? Tem um remo e tem outras ferramentas, como um sinalizador de resgate, tem água potável para você descansar, para você aliviar. Nesse remo tem comida que vai te nutrir, nesse remo, nesse bote salva-vidas. Além do remo, da água, tem comida saudável, nutritiva, que vai te fazer descansar. E o que significa para você esse bote salva-vidas? É aquilo que está no seu controle. É o que você pode controlar. Coisas que de fato você pode fazer, que vai poupar a sua energia. Porque se você usa o seu sinalizador, o que seria esse sinalizador? Você pedir ajuda, você pedir resgate, você ligar para o 190, você ligar para aquela pessoa que pode te ajudar. Isso é o círculo pequeno, isso é aquilo que você consegue fazer, que está no seu controle. Nesse círculo tem um remo. Mesmo se você não conseguir, através desse sinalizador, alcançar uma pessoa naquele exato momento, esse remo vai te fazer remar durante o dia para chegar no seu objetivo, que é aonde? Na terra firme, aonde o seu problema vai ser solucionado. Mas se durante o dia você rema e não conseguiu ainda alcançar, à noite você vai descansar. Você não precisa ficar nadando nessa preocupação com coisas que não estão no seu controle. Você pode deitar dentro desse bote durante a noite, durante o seu sono, e descansar e dormir e se autorregular, tomar a água potável que está ali dentro, matar a sua sede e não drenar toda a sua energia. Continua navegando. Continua. E agora imagina que finalmente você chegou na terra firme, que é na solução do seu problema, que é no seu objetivo de emagrecimento. E sabe por que você chegou aí na terra firme? Imagina você descendo desse bote e colocando os seus pés em terra firme. Sabe por quê? Porque você foi intencional naquilo que você consegue realizar, naquilo que está no seu controle, naquilo que está nas suas mãos para fazer. Agora abre os olhos, meninas. Vocês entenderam, meninas, através desse exercício de visualização, que é o que? Você acalmar sua mente e trazer a consciência de que parte da sua ansiedade é por coisas que você não tem controle, que não está no seu controle. Então, todas as vezes que você estiver nesse estado de ansiedade, de crise, o que você vai fazer? Você vai lembrar desse exercício e você intencionalmente vai se transportar para o círculo pequeno, para o bote salva-vidas, para ações e atitudes e pensamentos sobre o que está no seu controle, sobre o que você pode fazer. E aí vai entrar o quê? As PPS, as perguntas de sabedoria. O que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos? O que está no meu alcance diante dessa situação? Se eu posso fazer agora, eu vou fazer. Se não está no meu controle hoje, mas amanhã eu posso fazer, então eu vou dormir em paz e não vou ficar pensando nisso. Eu vou dormir. Amanhã eu resolvo. Amanhã é outro dia. Vocês estão entendendo, meninas? Então, esse exercício de visualização, que eu vou passar outros, a Thaís também vai passar, é algo poderosíssimo para quando você estiver, dominada pela ansiedade. Tá bom? Porque aí você não vai se inclinar imediatamente para a comida. Porque esse exercício
vai te acalmar e vai te redirecionar para situações práticas de alívio. Porque quando você for realizar o que está no seu controle, isso vai trazer um certo alívio. Vocês estão entendendo? Vamos lá para outro exercício prático, que é o que eu chamo de reset mental consciente. O que seria esse reset mental? Tem a ver com a sua respiração e com seus 5 sentidos. Veja bem, meninas, no nosso organismo existe 2 sistemas. E quais são esses sistemas? O sistema voluntário e o involuntário. Qual que é o voluntário? O voluntário é o que você consegue fazer de forma voluntária. Eu levantar o meu braço, isso é voluntário, um movimento voluntário, né? Eu falar, eu pegar esse controle aqui do ar, é um movimento voluntário. Mas existem os movimentos involuntários. Enquanto a gente está conversando aqui, meu coração está batendo, está bombeando sangue para o meu corpo, o sistema sanguíneo, ele é involuntário. Os meus rins estão trabalhando, né? Sistemas involuntários. Mas existe um sistema que ele transita por esses 2. E que através desse sistema você consegue modular e se autorregular tanto no corpo quanto nas emoções, que é o que? A respiração. Através da respiração você consegue modular os sintomas físicos da ansiedade, porque quando você está em crise de ansiedade, crise de pânico, está muito ansiosa, lembra que eu falei? Seu coração dispara, né? O seu coração fica acelerado, tem pessoas que começam a tremer, a suar frio, né? Vem aquele frio na barriga, tem pessoas que dói o estômago, né? Que sente a gastrite nervosa, ou seja, sintomas emocionais, sintomas às vezes da ansiedade, né? E quando você respira, você treina esse exercício respiratório, porque como eu disse, a respiração ela transita pelos 2 sistemas. Quando você está dormindo, você não está respirando? Nesse caso, a respiração é involuntária. Mas quando de forma involuntária e consciente você exercita a respiração, que é o quê? Né? É inspirar profundamente, né? E soltar essa respiração de forma lenta, isso vai te acalmar. Vai acalmar sua ansiedade, vai acalmar esses sistemas, esses sintomas físicos, né? Então, quando você estiver também nesse sintoma da ansiedade física e emocional, faz parte desse combo também de lidar e neutralizar a ansiedade, o que? A respiração consciente. E aí eu quero que vocês imaginem o que? Junto um exercício de visualização junto com a respiração consciente, que seria o que? Pensa numa flor e numa vela, que é o que? É inspirar, sentindo o perfume da flor, bem profundo, tá? Lembra de uma flor bem cheirosa da sua infância, aí você respira, sentindo o perfume. E para soltar o quê? Como você estivesse assoprando uma vela de forma bem lenta. Vocês estão entendendo? Esse exercício respiratório tem o potencial de controlar a ansiedade, uma crise de ansiedade. Então associa o exercício de respiração com o quê? Com a visualização da flor e da vela, tá bom? E depois eu vou passar no grupo outro exercício de respiração que está ligado aos 5 sentidos. Mas esse eu vou passar depois lá no grupo para vocês. Outra coisa, meninas, e eu já vou terminar. Escrita terapia. Escrita terapia, tem gente que não gosta de escrever. Mas existem estudos comprovados. Esse dia eu estava lendo um estudo sobre pacientes com câncer e que o médico passou como terapia para esses pacientes, para eles todos os dias escrever como eles se sentiam em relação a sintoma físico, em relação à dor, né? E depois eles foram verificar
aqueles pacientes que tinham o hábito de escrever, da escritoterapia todos os dias, e os que não escreviam as suas sensações, os seus sentimentos, né? Aqueles pacientes que escreviam, eles estavam mais dispostos, eles tinham mais fé, o quadro deles eram menos grave, né? O quadro estava evoluindo de forma mais potencializada do que aquelas pessoas que não escreviam. Ou seja, a escritoterapia, ela traz clareza, ela alimenta a fé, ela alimenta as suas emoções, ela dá clareza do que você está sentindo, ela traz alívio. Mas, além disso, a dica que eu quero deixar para vocês, e eu já coloquei um áudio lá, e é algo que eu tenho como prática, como hábito, é agenda, é de fazer listas, é tirar, sabe as pendências que eu falei no início? As pendências que te levam à procrastinação, é você tirar essas pendências do quadro mental e colocar essas pendências no papel, é escrever, fazer lista das suas tarefas, é fazer lista do que você precisa de fazer durante a semana e durante o dia, né? É pegar as metas que você tem e fragmentar elas. O que eu vou fazer nesse dia, né? Durante a semana. A minha meta para a semana é essa. Mas de todo dia, o que eu posso fazer no dia para que eu alcance esse objetivo? E suas tarefas aí do dia mesmo, que você tem que lavar a louça, que você tem que lavar a roupa. E dividir essas tarefas em tarefas de manutenção e tarefas de transformação. Ou seja, nessa lista tem que ter tarefas que vai te fazer evoluir, que vai te ajudar a te transformar no seu processo de emagrecimento, evolução emocional, transformação também espiritual. Exemplo, espiritualmente, uma tarefa para incluir ali nas tarefas de transformação é o que? O devocional, né? Para ter uma evolução também no emocional, no espiritual, ler um bom livro, um livro que fala sobre a ansiedade, um livro que vai te ajudar a entender as suas emoções, os seus bloqueios, né? Um livro cristão, né? Aprender algo novo, você ler sobre alimentação, você tá entendendo? Colocar ali nas suas listas essas tarefas também de transformação, além das tarefas do dia a dia que você precisa. Vocês estão entendendo? Então, meninas, isso é muito poderoso, te ajuda muito, porque quando você tira as pendências do campo mental e coloca no papel, isso você está aliviando. Você vai dormir e a sua mente, tem uma escritora que ela fala assim, ó, quando você faz isso, você sai do estado da mulher soluço. O que seria a mulher soluço? Você tá fazendo um trem, você tá lavando louça, aí você tem que fazer isso, aí você já fica agoniado, aí você vai fazer outra coisa, tem que fazer aquilo, esqueci. Ou seja, você fica o dia inteiro soluçando. Por isso que ela fala mulher soluço. Esqueci disso, esqueci daquilo. Vocês estão entendendo? E isso, meninas, traz muita ansiedade. Por quê? Porque é como aquele armarinho. Lembra do armário que eu falei? Que a gente vai colocando dentro do armário as pendências. E aí o armário tá quase desabando e isso traz ansiedade. Então, quando você coloca listas e depois vai lá e faz um checklist, quando você faz um checklist que você conseguiu realizar aquela tarefa, sabe o que acontece na sua mente? Todas as vezes que você consegue realizar uma tarefa, não vem uma sensação boa, uma sensação agradável? Sabe quando você coloca uma meta de fazer uma faxina na casa, aí você termina aquela faxina, você tá um caco de gente, você tá cansada, mas você senta assim e olha tudo limpinho, não dá uma sensação de prazer, de alívio tão gostosa? Sabe o que aconteceu? A sua mente, ela liberou dopamina, que é o neurotransmissor, o hormônio ligado ao prazer. Então, quando você coloca suas pendências em lista
e você realizou, e você vai lá e pega a canetinha e faz assim, ó, um checklist, um sinalzinho de que você fez, isso vai te trazer uma sensação de alívio muito grande. E isso tem o potencial de neutralizar a sua ansiedade, meninas. E isso eu faço na prática, e é um exercício, assim, extraordinário. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, meninas, são exercícios mentais que são comprovados neurocientificamente. Vocês estão entendendo? Então, escritoterapia, principalmente listas. Então, tenha uma agenda, meninas. Tenha uma agenda não só de trabalho, mas uma agenda das suas rotinas diárias, tá? Outra coisa, para terminar, os drives mentais, que é a comunicação através de imagens, através do que você vê, através do que você ouve, através de música, post-it, você escrever versículos e colocar, você ter uma imagem que faça te lembrar algo. A pesquisa que tem sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa, um estudo, na verdade, com 3 pessoas. Presta atenção nisso. E essas pessoas durante o dia comiam de forma igual, eles tinham a mesma dieta. E durante um momento, eles levavam essas pessoas numa lanchonete de fast food, McDonald's, né, Bob's. E lá, eles também, em um certo momento, deram lanches iguais para essas pessoas, né? Num outro dia, em outro momento, o que eles começaram a fazer? Para cada pessoa, eles davam o mesmo lanche, né? O mesmo lanche para cada um. Só que para essas pessoas, para essas 3 pessoas, para uma pessoa eles colocavam uma lente, um óculos, né? E uma lente que fazia aquele lanche aumentar. Vocês estão entendendo? Para outra pessoa, eles davam uma lente que fazia aquele lanche diminuir, ficar um sanduíche pequenininho. Mesmo que não alterou a realidade, mas na lente ele diminuiu. E para outra pessoa, o que acontecia? O lanche no tamanho normal. O que eles começaram a observar com esse estudo? Que aquela pessoa que estava usando a lente que aumentava o lanche, ela via o lanche muito grande, né? Ela tinha a sensação, né, de preenchimento da comida, a sensação de satisfação mais rápido. Porque pelo fato dela estar vendo um lanche muito grande, é como se ela, a sensação de satisfação alimentar, ela vinha primeiro antes do que aquela pessoa que via aquele lanche pequenininho. Vocês estão entendendo? E o que isso tem a ver com vocês, tem a ver com o prato de vocês. Vocês sabem por que os restaurantes usam prato grande? Aqueles pratos grande. Porque você vai colocando a comida, enquanto o prato está ficando aquelas beiradas ali que não estão preenchidas, a sensação é que tem pouca comida. Vocês estão entendendo? Ou seja, por que eu tô falando para vocês trocar o prato de vocês? Troque o prato de vocês por um prato menor, um prato pequeno. Para quê? Porque a comida que você vai colocar ali, a comida que tá na sua dieta, a mesma comida. Só que quando você coloca a comida num prato grande, como eu vi hoje lá no grupo, prato grande, a quantidade de comida, a sua mente tá entendendo que ali tem pouca comida. Você entendeu? E a satisfação vai demorar muito mais, você vai demorar a se sentir satisfeita. Agora, quando você coloca aquela mesma quantidade de comida num prato menor, qual que é a sensação, né, visual da sua mente? Que ali tem muita comida e na verdade não tem muita comida, é o prato que é pequeno. Vocês estão entendendo? A sensação é que tem muita comida e você vai sentir a saciedade mais rápido. Vocês estão entendendo? Então isso, meninas, é ciência, é neurociência, é um estudo científico.
E depois eu vou colocar lá no áudio para as meninas explicando para que ela já mude a partir de amanhã. E vocês também já mudem o tamanho do prato de vocês, tá? Por quê? Para sua mente entender que ali tem muita comida. Então, a saciedade vai ser mais rápido, vai ser maior. Vocês estão entendendo? Como pequenos exercícios, como pequenos ajustes na nossa comunicação está afetando a nossa mente, está afetando a nossa mentalidade de magro. Vocês estão entendendo? E criando em vocês uma mentalidade de magro. Tudo isso que eu estou falando para vocês, menina, faz parte do processo de neuroplasticidade, que é o quê? Reprogramação mental. Vocês entenderam? Então, uma coisa é você comer 100 gramas de comida num prato desse tamanho. Você olha assim, parece o quê? Ai, meu Deus, comida de passarinho. Você vai comer sofrendo. Isso aqui era com passarinho. Pouca comida, demais. Agora, num prato pequeno, aquela mesma quantidade, às vezes a comida vai preencher todo o prato. Para sua mente, a sensação que não é pouca comida, é muita comida. Na verdade, é o suficiente. Vocês estão entendendo como isso muda? É uma chave que vai virar e depois vocês vão trazer o feedback lá no grupo sobre isso, tá bom? Então, meninas, por hoje, tem mais algumas coisas aqui, mas como eu comecei atrasado, eu vou deixar e vou colocar esses exercícios de cada um desse combo que eu falei pra vocês lá no grupo em forma de áudio. Todos os dias eu coloco um exercício, tá? E aí, meninas, todos os exercícios que eu e a Thaís estamos colocando lá, cada um tem um porquê. Cada um tem uma função de reprogramação na sua mente. Quando a Thaís coloca lá, meninas, a liguinha, isso é uma comunicação, isso é um gatilho. Está fazendo você lembrar, quando você olha para a liguinha, né? Isso é um lembrete, é um gatilho para sua mente, porque senão você fica no piloto automático e só vai reagindo à fome emocional, vai reagindo à ansiedade, né? E como que é essa reação? Alívio, sensação de alívio que eu preciso procurar o quê? Na comida. Vocês estão entendendo? Então, meninas, por hoje é isso, tá bom? Deixa eu desligar aqui só um pouco.